Vamos falar de direito, vamos falar de holding familiar, vamos falar de polêmica. Mentira, não é nada polêmico, não. Vamos falar de coisas que você não vê no livro, coisas que você já não via na sala de aula, né? Não tem isso na faculdade. Infelizmente, ainda não tem isso na faculdade, mas isso há de se tornar uma demanda da sociedade, e é óbvio que as faculdades de direito, em bem pouco tempo, vão ter que atender a demanda da sociedade, vão ter que ensinar os seus profissionais a atender a demanda da sociedade, não só os de direito, os cursos de contabilidade do país, sejam eles em nível superior ou não, terão que atender essa necessidade, essa demanda da sociedade, que é fazer a sua organização patrimonial. E isso não é só para empresas, mas também principalmente para as pessoas jurídicas, né? Porque a gente tem aquela nossa máxima de que quem morre não deveria ter bens, porque se tiver bens, o que faz, na verdade, é deixar um problema para quem fica. Mas vamos lá. O nosso tema de hoje, ele é para responder a seguinte pergunta. Uma holding familiar pode estar no Simples Nacional? Sim ou não? E para responder a pergunta, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é o seguinte: afinal de contas, o que é o Simples Nacional? O que é isso? O que é? A gente tem um monte de achismo sobre as coisas, mas não adianta ter só achismo, a gente tem que ter uma compreensão jurídica do que é. O Simples Nacional, ele é um regime tributário simplificado, por isso tem esse nome, né? E ele é simplificado porque o que ele faz? Ele reúne, ele compartilha, tá, a arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos. São vários tributos, vários que você paga em um documento só, em uma guia só. É imposto de renda, contribuição de pessoa jurídica, né? Contribuição social sobre lucro líquido, o PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS e até aquela CPP, que é a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social, a cargo das pessoas jurídicas, que é a CPP. Tudo isso você paga junto, tá? Ah, não é um imposto só. Não é um imposto só. São todos esses tributos que você paga num documento só, que é o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, chama-se DAS. Esse regime, ele tem um destinatário, tá? Ele não é para qualquer um, ele tem uma exclusividade, tá? E essa exclusividade é para as pequenas empresas, para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá? Microempresa e empresas de pequeno porte. Esse regime, ele foi trazido para o direito brasileiro no artigo 12, fica aqui comigo, lembra, ó, lá no canal do Telegram depois, eu vou colocar o PDF, você não precisa nem... É bom se você puder anotar, é legal, porque a ideia aqui não é uma live para bater papo, é uma aula, né? Então, mas para você saber, ele foi trazido ao direito brasileiro no artigo 12, lá do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, que é a Lei Complementar número 123, tá? A Lei Complementar número 123 é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e foi no artigo 12 que foi trazido esse regime tributário simplificado. Então ele tem como destinatário, tá? O destinatário desse regime são as microempresas e empresas de pequeno porte. Beleza? Até aqui? E aí, você tem que conseguir responder o seguinte. Primeiro, aliás, antes de responder, tem que verificar o seguinte. Esse enquadramento no Simples Nacional, ele tem algumas condições, tá? E a primeira condição, tá? A primeira condição para poder ser enquadrado no Simples Nacional, e aí nós começamos a entender se holding vai poder ou se não vai poder. A primeira condição para estar enquadrado no Simples Nacional é ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, beleza? Então essa é a primeira condição. Tá? Mas Márcio, o que é então, do ponto de vista técnico-jurídico, o que é uma empresa, uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? E aonde está isso?
isso está definido de forma objetiva, baseada no faturamento, tá? Desculpa. Baseada no faturamento, no artigo 3º da Lei Complementar 123. E aqui eu vou na minha colinha, que vai estar lá no PDF, no Telegram para você, e diz o seguinte, o artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas e empresas de pequeno porte, aí fica comigo aqui, olha, a sociedade empresária, tá? A sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, a ERELI, e o empresário a que se refere o 966 do Código Civil, desde que devidamente registrados na junta comercial ou no cartório do RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, quando for o caso. E aí vem o primeiro baque, assim, ó. Considera-se empresa de pequeno porte ou microempresa, mesmo que não é empresa. Entenderam? Por quê? Porque sociedade simples não é sociedade empresária. Entendeu? Então, se ela não é sociedade empresária, em tese, ela não poderia, por uma definição lógica, né? É empresa de pequeno porte ou microempresa. Mas não. A lei permitiu que essas empresas, que essas sociedades também estivessem incluídas, fossem qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte. Entendeu? É a lei que permitiu isso acontecer. Tá? E aí algumas pessoas falam assim, o MEI pode? Claro, o MEI pode, porque o MEI ele é um empresário nos termos do artigo 966 do Código Civil. O que é empresário lá nos termos do artigo 966 do Código Civil? É aquele que exerce atividade econômica de forma profissional, organizada, para produção para produção ou circulação de bens ou serviços. Isso é empresário. Se ele é empresário, ele tem o direito de se qualificar nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 123, tá? E aí, além de ser caracterizada dessa maneira, nos incisos 1 e 2 lá do artigo 3º, a lei diz o seguinte, olha, no caso de microempresa, vai ser considerada microempresa aquela que aufira em cada ano a receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Então ganhou até 360 mil reais de receita bruta, isso é uma microempresa. E por ano, até bateu 360 mil. Bateu 360 mil. 360 mil e 1 centavo. A partir de 360 mil e 1 centavo. Até 4 milhões e 800 mil reais, isso é uma empresa de pequeno porte. Então, caracterizou dessa forma, é microempresa ou empresa de pequeno porte. E aí um negócio legal de você saber, você que é advogado, por exemplo, é o seguinte, olha, o seu escritório de advocacia, se faturar até 4 milhões e 800 mil, e eu espero de verdade que você tenha esse problema em breve, de não se poder se qualificar aqui, mas até 4 milhões e 800 mil, você está abrigado dentro dessa lei, hein? Apesar de você não exercer uma atividade empresária. Isso não é atividade empresária, qual pese a minha divergência sobre isso, tá? Mas você está qualificado para participar, para ser enquadrado como empresa de pequeno porte ou microempresa, tá? E aí, para estar no Simples, o primeiro critério é esse, né? O primeiro critério é ser microempresa, né? O segundo critério é não estar no rol daquelas excluídas, porque a empresa, a Lei Complementar 123 também traz uma série de exclusões, de limitações. Nem todo mundo vai poder estar, nem toda microempresa, empresa de pequeno porte vai poder estar no Simples. Então ela traz dois rols de vedações, tá? De exclusões. O primeiro rol é um rol específico do regime. São empresas que, apesar de ser microempresa, de ser empresa de pequeno porte, elas não podem se valer desse regime tributário simplificado. E isso está definido na lei também de forma objetiva nos incisos do artigo 117, do artigo 17. Né? O artigo 17 lá da Lei Complementar 123, do Estatuto
da ME e APP, diz o seguinte, ó, não poderão, desculpem, eu preciso tomar uma água. Não, estou falando muito rápido. Estou preocupado em passar o conteúdo todo porque a live é curta. Aqui é muito rápido. Vamos lá. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que... Aí tem lá vários incisos. O inciso 1 que não seja aquelas empresas de factoring. Inciso 2 que tenha sócio domiciliado no exterior, entendeu? Que tenha sócio domiciliado no exterior. Essa é uma razão que eu, por exemplo, até hoje não desloquei o meu domicílio, entendeu? Meu domicílio continua sendo no Brasil. E pergunta se o Brasil acha ruim isso. Lógico que não, apesar de eu residir nos Estados Unidos, o meu domicílio fiscal continua sendo no Brasil, apesar dos Estados Unidos dizer que eu também tenho domicílio fiscal aqui. Aí tem que fazer uns equilíbrios aí, mas é coisa que o contador dá um jeito rápido e por dentro da lei. Bom, o inciso 3 diz o seguinte, de cujo capital, aí é importante você ficar ligado, olha, de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal. Ou seja, se tiver algum ente público participando do capital social dessa empresa, não pode. Inciso 4 é um inciso revogado. Inciso 5 diz que as empresas que possuam débito com o INSS ou com as fazendas, tanto estadual, federal, municipal, mesmo com a exigibilidade... desde que a exigibilidade não esteja suspensa, porque se estiver suspensa, ela pode recolher. Mas sem a exigibilidade suspensa, ou seja, se ele estiver parcelando e tudo mais, ou estiver brigando na justiça e tudo, ou administrativamente, aí ele pode continuar no Simples, tá? Mas se ele tiver débito e não tiver a exigibilidade suspensa, não pode participar do Simples, tá? Vamos lá. Que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, aí tem algumas exceções, que seja geradora, transmissora, distribuidora, comercializadora de energia elétrica, não pode participar do Simples, é uma atividade vedada para o Simples, ainda que seja de microempresa, empresa de pequeno porte. Aí você fala para mim, mas isso aí são grandes corporações. Não, hoje em dia com a geração de energia eólica, energia solar e tudo mais, você tem várias empresas de capital muito reduzido, né, de geração de receita muito reduzida, que fala que não, que elas poderiam ser enquadradas, mas a norma prevê que não. Para mim isso é absurdo, essa previsão, mas tá lá. É o que diz a lei, não pode participar do Simples. Que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas. Que exerça atividade de importação de combustível, também não pode. Que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarro, bebida, cerveja. Aí tem um rol lá também enorme. Né? Que realize cessão ou locação de mão de obra, é vedada. Que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis, também não pode, que não é o caso, tá? Nossa holding não vai exercer esse tipo de atividade, óbvio, porque a gente já vai falar aqui nessa live ainda mais adiante. Que realize atividade de locação de imóveis próprios, tá? Ou seja, se ela faz locação de imóvel próprio, também não pode participar do Simples, que também não será o caso, porque as holdings não farão locação de imóveis próprios, tá? Não farão, porque senão terão outro prejuízo que também nós vamos abordar aqui. Com ausência de inscrição ou com irregularidade de cadastro fiscal federal, municipal, estadual, quando exigível. Bom, essas são as vedações de participar do regime simplificado, do regime tributário simplificado. Essas são as vedações. Porém, existem um outro rol de vedações, que são as vedações de ser micro e pequena empresa. Apesar do faturamento estar enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, apesar de ser autorizado de acordo com o faturamento, existe um rol de vedação para que determinadas atividades façam parte
se enquadrem como ME ou EPP. Tá? Esse rol de vedação, por conseguinte, ele vai implicar na vedação, como ele é destinado, o simples é destinado às MEs e EPPs, por derradeiro, né, ele também vai implicar na impossibilidade dessas instituições estarem no simples. E aí é onde mora o nosso objeto aqui de análise. Vamos lá. Isso está definido no parágrafo 4º do artigo 3º, tá, da Lei Complementar 123, que diz assim, ó, não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta lei complementar, incluído o regime que trata... E aí olha só o que a norma fala. Não é só não pode ser enquadrada. Não pode ser enquadrada e incluído o regime de que trata o artigo 12 desta lei complementar. Para nenhum efeito legal a pessoa jurídica ser. Ou seja, se não pode fazer o uso lá do regime que trata o artigo 12, que é o regime do simples, então essas empresas também estão excluídas do simples. E aí começa logo de cara, no inciso 1, de cujo capital participe outra pessoa jurídica. E aí vamos lá, se você tem uma empresa cujo capital, que tem um sócio, um dos sócios seja outra empresa, não pode estar no simples. Não pode ser uma EPP ou ME, ok? Não pode. Inciso 2, que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior. Também não pode. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que recebe tratamento jurídico diferenciado nos termos desta lei complementar, desde que a receita bruta global ultrapassa o limite de que trata o inciso 2 do caput deste artigo. A gente ouve muita gente falar assim, se o sujeito já participa de uma empresa que está no Simples, ele não pode participar de duas. Isso não é verdade. Ele pode sim, a pessoa física pode sim participar de duas, desde que o somatório não ultrapasse os limites lá dos incisos 1 e 2 do artigo 3º. Tá? E no inciso 4 fala assim, cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta lei complementar. Mesma coisa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 caput deste artigo. Ou seja, mesmo se não for pessoa física, se o sócio ou o titular ele tiver mais de 10% de participação em outra sociedade, em tese ele não pode. E aí com o mesmo critério. Tá? Ele não pode se o somatório, tá, da receita bruta global, ou seja, se o somatório todo ultrapassar o limite lá dos 4.800.000. Tá? Fora isso, pode. Inciso 5º, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso 2 caput deste artigo. Tá? Ou seja, o sócio, se ele for sócio ou titular, se ele for administrador, né? Ou tiver tarefas de administração, uma tarefa equiparada, não necessariamente só administrador. Tá? Não, vamos nomear como presidente, por exemplo, de uma sociedade simples. Vai ter característica de administrador. Né? Desde que a outra empresa seja com fim, a outra pessoa jurídica tenha fins lucrativos. Tá? E ainda assim, se ultrapassar a tal receita global lá dos 4.800.000. Então, se ele for administrador, não pode, se ultrapassar o somatório de tudo, ultrapassar os 4.800.000. Sociedades constituídas sob a forma de cooperativas, salvo cooperativas de consumo, não podem. Que participem do capital social de outra pessoa jurídica. Então, se essa empresa... Olha só o problema aqui. Aqui é o nosso problema na lei, tá? Na lei. Se a sua empresa ela participa do capital social de outra pessoa jurídica,
ela não pode estar incluída no simples. E aí segura esse inciso 7º, e nós já vamos voltar nele. Inciso 8º, que exerce atividade de banco de investimentos, que não é o caso. Inciso 9º, resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica, também não seria o caso. Constituída sob a forma de sociedade por ações, SA não pode jamais estar no simples. Ou cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante. Isso aqui é muito doido, tá? Isso aqui foi incluído tem pouco tempo. Que diz assim, olha, cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, ou seja, relação empregatícia. Então, se ele prestar... Isso é muito louco, porque veja só, se ele presta serviço para 10 pessoas e com uma delas, o sócio tem relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, em tese não pode enquadrar no simples. E isso para mim parece ser completamente louco, né? Mas é o que foi como foi feita a norma. Mas então esses são os incisos que proíbem aquela instituição de ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas vamos analisar o inciso 7º, afinal de contas. Ele fala o seguinte, ó, constituído sob a forma de cooperativas, que participe do capital social de outra pessoa jurídica, tá? Que participe do capital social de outra pessoa jurídica. Olha, se eu constituo uma holding, nos termos do artigo 2º, parágrafo 3º, lá da 6.404 de 76, que é a lei de SAs, que fala o seguinte, a companhia poderá ter por objeto a participação em outra sociedade. Então, se você constitui uma holding cujo objeto, em princípio, é participar de outra sociedade, você já está indicando que você vai esbarrar no inciso 7º das vedações de microempresa e empresa de pequeno porte. Por quê? Porque você está dizendo que o seu objeto é participar de outra pessoa jurídica. É participar do capital social de outra pessoa jurídica. Você já está dizendo isso. Ah, mas eu não vou exercer essa atividade, eu vou usar só como holding patrimonial. Não importa. Se você já está sinalizando para isso, é óbvio que você não vai ser permitido de ser enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte e, por conta disso, não terá direito de estar no Simples Nacional. Então, se você for lá, botou lá o seu KNAI de holding, e aí existe uma resolução, até um colega colocou aqui a resolução, deixa eu ver aqui, ó. Ele fala no... tá aqui, ó. O Gustavo ainda colocou aqui, olha, que lá no inciso 6, no anexo 6º da lei complementar, tem os KNAIs impeditivos e lá você vai encontrar o KNAI de holding, que é o 64620/00, como um impeditivo de participar. E isso é muito óbvio, tá? Isso é muito óbvio. Porém, veja só uma coisa. Para que alguém quer que a sua holding esteja escrita no Simples? Para que alguém deseja que a sua holding seja enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte? Para quê? Qual é a razão disso quando a gente fala de uma holding cuja a finalidade seja a organização patrimonial e o planejamento sucessório? Não faz sentido! Não faz sentido. Nós estamos falando de uma empresa que vai ser uma empresa cofre, entendeu? Essa empresa não vai exercer atividade econômica. Nós estamos construindo algo que... nós não estamos construindo aqui uma solução para a mega corporação. Tá entendendo? Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos utilizando o instrumento holding para a finalidade familiar. Ou seja, a holding familiar tem a função de servir para organizar o patrimônio da família e, inclusive, impedir os caminhos habituais de sucessão, em especial o inventário. Tá entendendo? A ideia daqui é impedir o inventário e entregar muita
eficiência tributária, muita economia tributária para essa família. Essa é a finalidade. Mas agora, a cada gota que escorreu de suor do sujeito a vida inteira e formou aquele acervo patrimonial, você não vai enfiar aquilo ali numa empresa que exerce atividade econômica. Não vai. Não vai enfiar aquilo ali numa instituição que tem uma atividade que, por natureza, é uma atividade de risco. Não é isso que você vai fazer. Você vai fazer uma empresa cofre. O pessoal que não está chegando agora vai entender isso muito, muito bem lá na jornada. Nós vamos falar bastante disso. O que você vai montar é uma empresa cofre. E se essa empresa é cofre, quanto é que ela vai faturar por mês ou por ano? Zero. Zero. Ela não vai ter faturamento, ela não vai mexer nada. Ela não vai vender um prego, ela não vai apertar um parafuso. Ela não vai ter atividade econômica sendo exercida. Não vai. Então, qual é o objetivo? Qual é o objetivo de falar assim, tem que estar no simples, não tem que estar no simples, não tem... Não, isso é uma discussão completamente inócua. Essa é uma discussão completamente irrelevante para a função que a gente pretende aqui. Tá entendendo? Não tem a menor intenção e tudo mais. Olha, tem até a colega está dizendo aqui agora, olha, talvez estar no simples, talvez reduza o foco do fisco, uma vez que possui obrigações acessórias mais simplificadas e tal. Sim, é verdade, mas não tem essa de fugir o foco do fisco. A gente não tá evitando o foco do fisco. Não tá. A gente não tá desesperando, não olha para mim não presta atenção em mim não. Não, porque a gente tem que fazer um negócio e tem que dizer isso pro cliente, olha, se o fisco quiser passar um pente fino, te jogar de cabeça para baixo, vai te colocar de cabeça para baixo, porque tudo que eu estou te sugerindo aqui são soluções legais, entendeu? Soluções legais, são soluções por dentro do direito. Sabe aquela coisa que está mais ou menos em discussão lá no STF e tudo mais? Então, a gente não aplica, a gente não usa, o que está mais ou menos a gente não faz. A gente não segue. Hoje tem um negócio que está lá no RS 796376, que se passar, vai ser o ó do Borogodó pra gente. Já tem 2 votos favoráveis. Já tem consolidada a existência de 2 ministros do STF que pensam desse jeito, independente do resultado que vai sair o julgamento. Mas isso não serve de motivação para a gente usar. Não usamos nada para os nossos clientes que não seja testado e aprovado e eficaz. Não usamos. Não dá para a gente fazer laboratório com o direito do cliente. Não dá. Salvo quando o laboratório é autorizado pelo cliente, ele está ciente que é um laboratório e quer correr os riscos que tem naquele laboratório e você tem discernimento suficiente para apresentar para ele o seguinte, olha, todos os riscos são esses aqui, o que você acha? Aí é outra história. Aí o patrimônio não é seu, você não tem o direito de cercear o seu cliente de querer correr algum risco, não é, desde que não seja aventura, não seja nada temerário, seja tese com fundamento jurídico, tudo bem. Mas, apesar disso, em princípio não ter nenhum interesse pra gente, não é aqui que a gente termina a nossa conversa. Não é. Por quê? Aonde isso surge como uma questão, como algo meio polêmico, que apareceu lá nos stories, que um colega colocou lá, pode estar no simples e tudo mais e tal. Aí eu falei assim, olha, não pode, em princípio, mas tem caso que a gente vai usar. Hein? Como assim, Márcio? Você acabou de dizer que não é para usar? Sim, tem caso que vai usar. Por que isso? Aí eu vou precisar molhar o bico, peraí. Algumas cidades no Brasil, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, Porto Alegre, salvo engano meu, no DF, porque aí não é a cidade, o imposto é do Distrito Federal, existe uma situação em relação à imunidade tributária no ITBI. E aí, para a gente aterrissar todo mundo aqui no mesmo entendimento para seguir junto. Quando a família passa o imóvel dela para dentro da holding, esse ato, se ele faz por meio da integralização do capital social, ele não incide ITBI, beleza? Não incide por quê? Porque tem uma cláusula de imunidade tributária prevista no artigo 156, parágrafo 2º, aí eu vou ter que ver o que agora fugiu. 156, parágrafo 2º, é isso mesmo, 156, parágrafo 2º, tá lá na Constituição, que fala o seguinte, 156 é o que trata dos tributos municipais, o inciso 2 fala do ITBI,
E o parágrafo 2º do 156, ele diz lá o seguinte, que não incide o ITBI nas transmissões de bens imóveis utilizadas para integralizar o capital social. Beleza? Então, se você utiliza para integralizar capital social, não vai incidir ITBI. E aí tem a ressalva lá das atividades imobiliárias, mas por hora não é isso aqui que a gente vai tratar. Porque a ressalva fala o seguinte, ó, salvo se, nesses casos, você utilizar esse imóvel para compra e venda ou fizer locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, e aí você não tem direito à imunidade tributária. E mais, quando você busca a imunidade, recebe provisoriamente, durante 3 anos o fisco vai te acompanhar. E se durante aqueles 3 anos você exercer alguma dessas atividades imobiliárias, você perde a imunidade e ainda é tributado com todos os consectários da mora. Inclusive multas, juros, atualização do valor, entendeu? Todos os consectários da mora vão incidir nisso. Então fica até pesado, tá? Mas o que acontece? Nessas cidades, no Rio de Janeiro principalmente, que é de onde eu venho, né? A prefeitura começou a dizer o seguinte, olha, beleza, toma aqui o certificado provisório. 3 anos depois, a prefeitura vinha com a fiscalização e falava assim, me dá aqui teus papéis aqui provando que você não exerceu atividade imobiliária. Aí você fala assim, tem nada, não exerci nem atividade imobiliária, nem nenhuma outra. Né? Sou holding, não fiz nada. Aí a prefeitura criou uma espécie de inversão, é um negócio muito canalha. É muito canalha o negócio. O direito não tem esse monte de brecha para calhordice, na minha opinião. Isso é um comportamento canalha do fisco, né? De falar o seguinte, olha, se você não tem como provar que você não exerceu atividade imobiliária, então você não faz jus, porque eu não tenho, você está me impedindo de fiscalizar, hein? Ele criou, na verdade, uma espécie de inversão do ônus da prova dentro do processo administrativo tributário. Que isso? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Então se você não tem prova de que exerceu atividade nenhuma, eu não tenho como dizer que você não exerceu a atividade proibida. Gente, isso não faz o menor sentido, mas é assim. Só um minuto, por gentileza. E aí, pessoal, vamos nessa? Ei! Foi. Então, se você não consegue provar, você não vai ter, né? Então, o que essas pessoas fizeram? É óbvio que elas foram se socorrer do Poder Judiciário. É óbvio. E aí o Poder Judiciário, para minha surpresa, o que fez? Graças a Deus, para minha surpresa, acompanhando. Não tivemos nenhum cliente que passou por isso que a gente conseguiu observar a tempo, né? E aí o que fez o Poder Judiciário? Aliás, é um comportamento que eu sugiro que você tenha. Acompanhe a jurisprudência de onde você milita todo santo dia, toda semana pelo menos. Faz consulta toda semana sobre o que você faz, para ver o que está mudando. E é nessas que a gente encontra cada circo dos horrores que vocês não fazem nem ideia. Então a gente encontra lá, aí vem o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, falando o seguinte, olha, não é bem isso que eles estão dizendo, não, mas eles têm razão, tá? Eles têm razão porque é o seguinte, a finalidade da norma constitucional é assegurar a atividade econômica. Peraí, como assim? Não, tá errado. E ainda diz o seguinte, olha, se você não exerce atividade econômica nenhuma, você não é merecedor da imunidade tributária. Aí você vai ler, eu vou ler com vocês, deixa eu botar aqui a Constituição na minha frente aqui. Peraí, 156, vamos lá, parágrafo 2º. Tá aqui. Vamos lá. Não incide, o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de, grita, pessoa jurídica. Não incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Não é de empresa, não é de sociedade que desenvolve atividade econômica, não, de pessoa jurídica. E pessoa jurídica, como você bem sabe, ela pode ou não ser uma pessoa jurídica que exerce atividade econômica. Ela pode simplesmente não exercer atividade econômica e ter um capital social. Pode, é lógico que pode. Podemos ou não constituir uma sociedade de profissionais, por exemplo, de educação com finalidade filantrópica e que não exercerá atividade econômica? Pode. E podemos ou não, ela vai ter que ter capital social, porque vai ser uma sociedade simples. Vai ter que ter capital social. E a gente vai lá e integraliza. E a gente não é merecedor, se a Constituição está dizendo que é.
Que papo é esse? Que coisa horrenda que alguns poderes judiciários começaram a fazer. Horrenda. E aí, apesar disso, tá? Apesar disso, esse é o comportamento. Ah, e mais, isso foi para o STJ, e o STJ falou o seguinte: não, como eles estão falando lá que o tema é prova, cada vez que surge a palavra prova, se você não for alguém muito poderoso, né, ou o advogado não for aquele advogado super bem relacionado lá em Brasília, cada vez que a palavra prova, né, inclusive fica a dica para você aqui, ó, quer defender seu cliente num recurso especial, num recurso extraordinário, fala o tempo inteiro, ó, prova, 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 prova. Por quê? Baixa a palavra prova no recurso especial ou no recurso extraordinário. Ah, isso aqui é matéria de revisão de prova, é revolvimento de prova, é súmula 7. Aí não pode. E é assim que o tribunal fez, é assim que o STJ fez, ó, lavou as mãos. E aí o STF é a mesma coisa, lavou as mãos, você não posso analisar, porque é caso de revolvimento de prova. Revolvimento de prova coisa nenhuma, não tem nada de prova ali. É o contrário, é a ausência de prova, ora bolas. A empresa que não exerceu atividade econômica nenhuma, que pomba é essa? Ah, não pode. Então é um negócio ruim, sabe, que se estabeleceu ali. Só que nos cabe fazer duas coisas. Ou a gente grita aqui como eu tô gritando aos quatro ventos e só faz isso, ou bota a cabeça para funcionar para realizar algo diferente. E aí o que a gente fez? O que a gente fez foi assim, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos botar outra atividade econômica nessa empresa. Outra atividade. Botei lá outra atividade econômica. Ah, mas peraí, vai ser fraude? Não, vai exercer, meu amigo. Você vai ter que exercer. Consultoria empresarial. Consultoria empresarial. Vai exercer a atividade de consultoria empresarial. Não, mas para quem? Não importa. Exerce para o meu escritório. A gente estabelece aqui um contrato que você vai exercer. E você vai emitir nota contra o meu escritório de um salário mínimo por mês. E ele vai pagar lá o tributo lá de um salário mínimo por mês. E é isso que vai fazer. E eu estou falando isso aqui publicamente. Faça isso. Não faça fraude. Mas ele vai exercer. Cria alguma atividade que ele vai exercer de alguma forma a prestar para o seu escritório. Não tem problema nenhum. Entendeu? Tocando lá. Tá tocando lá. Tá tocando lá. Tá tocando lá. Entendeu? Então, assim, você tá um chiado no áudio. Desculpa, gente. Home office não tem isso. Do meu lado aqui tem uma... Vocês já ouviram falar no tal do conceito aberto da cozinha americana? É isso, né? É uma bosta. Daqui a pouco, além do chiado, vai ter também uma fumaceira. Que aqui é assim, né? Conceito aberto, na verdade, é casa cheia de fumaça e gordura. E home office é casa. Mas vamos lá. Então, assim, a gente botou... Simplesmente fazer isso. Começou a botar lá consultoria jurídica, consultoria empresarial. E aí emitia a nota, realizava a atividade. Tem que ter o exercício para não ser mentira. Entendeu? E aí, quando você vai botar a atividade econômica, você vai tirar emitir nota, pra que nesse momento você... É a questão de estratégia, isso não tá no livro. Não tem livro, não tem livro. Não tem livro pra você encontrar. Márcio, qual é o livro que eu posso estudar holding? Desculpa, hoje ainda não. No final do ano vai ter, entendeu? Mas ainda não. Então, assim... Você não vai encontrar isso no livro. Isso é estratégia, é prática. É prática. O que a gente fez? Botou lá a atividade econômica. E o que a gente fez? Vai deixar holding. Nesse primeiro momento, que vai realizar uma atividade econômica, para quê? Para que você vai deixar o KNAI de holding? Para tirar essa empresa do simples, deixar de ser qualificada como microempresa, tirar do simples, e aí, nesse recolhimento de durante 3 anos ainda tem que ser maior? Não. Simplesmente sequer botamos o KNAI de holding. Então, a estrutura que nós temos ali é de uma holding familiar. Porém, o que nós fizemos foi o seguinte: tirou o KNAI de holding e exerceu uma outra atividade e levou o patrimônio todo lá para dentro, uma atividade sem risco nenhum, zero, vinculado ao único cliente, o nosso escritório. Entendeu? É assim que funciona. É assim que a gente construiu. E para quê? Finalidade de pagar menos tributo. Essa é a finalidade. Ah, mas pode dizer isso? Pode e deve. Por quê? Porque tributo é uma violência contra o indivíduo.
É o Estado invadindo o patrimônio, a esfera particular do indivíduo para arrancar o produto do seu esforço, o produto do seu trabalho. E isso só pode ser feito diante de lei, diante de norma e valendo o princípio da literalidade. E é dado ao particular exercer todos os esforços para evitar que o fisco meta a mão no seu patrimônio particular. É permitido fazer isso, é lícito fazer isso, desde que você não fraude a existência do fato gerador. Então, se o fato gerador aconteceu e você criou uma fraude para evitar essa existência, aí é outra parada. Aí é elisão. Entendeu? Tá? Desculpa, aí é evasão. Tá? Aí é evasão fiscal, e não pode. Tá? Ou até eclusão fiscal. Tá? Fugiu as coisas todas aqui, desculpa. Tá? Bom, agora, o planejamento tributário, a elisão fiscal, tá? Ou seja, elidir, se chocar a atuação do fisco, isso é permitido. Eu costumo falar para meus alunos assim, olha, existe um sistema de planejamento tributário que todo brasileiro que declara imposto de renda faz. Quando você bota lá na declaração lá, o simplificado ou a declaração completa, qual que você vai escolher? Agora nem precisa mais disso, mas antes você ficava lá fazendo teste e tudo. O nome disso é planejamento tributário. Planejamento tributário. Sabe, hoje em dia, a gente fala isso há muitos anos. Eu não sei se eu não lembro de ter visto nos livros antes. Mas hoje em dia, nos livros de tributário, a gente vê muito isso. Alguns autores dando esses exemplos, né? De que isso é uma forma de planejamento tributário. Isso é permitido. Isso é o que se espera do sujeito fazer. Isso, o planejamento tributário, ele está para o direito tributário, como no direito penal está a legítima defesa. Entendeu? A legítima defesa tributária é o planejamento tributário, e isso é lícito. Então o que a gente constrói nesse sentido? E aí quando a gente constrói, o que a gente faz é isso. O que a gente monta é uma empresa no simples, com a estrutura e funcionalidade de holding, que vai exercer aquela atividade, vai recolher lá, ele vai recolher um salário mínimo por mês, significa que ele vai recolher R$60 por mês. E se ele tiver que recolher R$60 por mês dentro da estrutura que ele está fazendo, olha o gasto que vai ser isso, são 600, 720 durante 3 anos. Ah, precisa ser durante 3 anos? Não, pode ser até durante um mês só. Sabe o que a gente faz? 110% de proteção do seu cliente. Pessoal, eu queria, faltam 8 minutos para acabar, eu queria encerrar aqui, não falar mais. Elaine, entra aqui comigo, vamos tentar ver se a gente consegue responder alguma pergunta. E aí, Elaine, rapidinho aqui, voando. Rapidinho, boa tarde, pessoal. Boa tarde. O João está perguntando se na operacional, como ela não exerce atividade nenhuma, não vai ter regime tributário? Não, quem não vai ter regime tributário, em princípio, salvo nessas cidades que precisar disso, tá? É a holding, é a mãe. A operacional, sim, olha só o nome, operacional. Ela vai exercer uma atividade econômica e vai ter lá atividade de locação de imóveis de terceiro, coisa assim, entendeu? O pessoal perguntou aqui também se pode utilizar uma empresa que a família já tenha para servir como a cofre. Aqui eu fico doido quando falo, não, pessoal, não faz isso não. Custa R$400 para abrir uma empresa. Você vai botar, o seu cliente não tem discernimento jurídico para saber se aquilo é seguro. Não tem. Você tem, o seu cliente não tem. Como é que você vai confiar nele? Amanhã ou depois ele bota aquilo ali, aparece alguém fazendo uma reclamação trabalhista contra aquela empresa. Entendeu? Olha a confusão. Eu prefiro não fazer. Se você tiver 100% de garantia, pega e faz. Pega e faz. Mas lembra o seguinte, se você contar com a informação dada pelo seu cliente e alguma coisa der errada, ele vai dizer que a culpa foi de quem? Adivinha? Adivinha? Como a culpa é dele, ele bota em quem ele quiser. Ele vai botar em você. Até mesmo uma dívida tributária que pode surgir. Sim. Pode já existir e o seu cliente não ter conhecimento e não te falar. Aproveitando que eu estava falando aqui de imóvel com dívida ativa, a Bia perguntou se imóvel que está inscrito em dívida ativa pode ser utilizado para integralizar holding. Pode, mas enquanto estiver inscrito em dívida ativa, a prefeitura não vai te dar o certificado de isenção do ITBI. Não vai dar. Não vai dar. Você só vai conseguir, se não tirar, se não pagar, você vai conseguir usar para integralizar
mas a transferência no cartão de registro de imóveis você só vai conseguir fazer com o certificado dado pela prefeitura e a prefeitura vai te condicionar a dar isso ao pagamento do tributo. Porém, é possível que com a exigibilidade suspensa, a prefeitura te emita essa guia e você consiga fazer a transferência no registro de imóveis. Tá? Denise Cássia está perguntando se, em resumo, você abre a holding só para administração, muda para consultoria e exerce a consultoria, depois tira o KNAI de holding e vira simples? Não. Você abre a holding já com o KNAI de consultoria. Isso, olha só, isso não é a regra, tá? Eu estou falando aqui de uma exceção. Só nessas cidades que eu mencionei, você tem que olhar as regras na sua cidade, como é que estão funcionando, tá? A regra é que não, você pode construir direto a holding, com KNAI de holding, não precisa de nada disso, tá? Agora, nos lugares em que tiver esse problema, você agora já sabe como resolve. Como resolve constituir a estrutura de holding através de uma empresa comum que vai estar de consultoria, que já vai estar no Simples, já vai ser enquadrada como microempresa e 3 anos depois você pode parar de exercer aquilo, deixar a empresa só como cofre e fazer uma alteração contratual para ela virar, assim, holding familiar só, mais nada. Isso aí, Marcos, temos 3 minutinhos. Vou me encaminhar para as considerações finais aqui. As perguntas que a gente não respondeu, vou organizar e depois você monta isso como respostas no seu Stories, Márcio. Maravilha. Elaine, muito obrigado. Pessoal, fico feliz demais com a presença grande de vocês aqui. Tá? Infelizmente o tempo acabou aqui, o Instagram já está avisando que a gente tem que encerrar, né? Aqui é papum, é rapidinho. E nos vemos então na quinta-feira, tá certo? Um abraço grande, fiquem com Deus, até mais, até quinta.